Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast. Estamos hoje com um convidado incrível, ele que é referência no ecossistema de startups e inovação, tem sua trajetória marcada por mentoria estratégica, operações escaláveis e aconselhamento para startups em fases iniciais. Ele é Head de Inovação na Triangle Ventures, fundador da OpenTal e tem como missão ajudar fundadores a transformar ideias e negócios escaláveis. Seja bem-vindo, meu amigo Marcos. Pô, muito obrigado aí pelas palavras aí, Vitor. É uma honra estar aqui hoje. E, cara, é o seguinte, né? Eu tenho certeza que tua audiência, metade das coisas que você falou aí não sabe nem ideia do que é, né? Mas, muito além disso, eu costumo falar que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu sou um brasileiro, assim como qualquer outro brasileiro, descendente de italiano, espanhol, português, então é uma mistura, né? Um cara que nasceu lá no Paraná, falando vixe, cresceu falando bai em Porto Alegre, casou com uma lagoana que fala oxe, né? No meio desse meio caminho, eu acabei mudando para Minas Gerais. Tenho um filho que fala uai, né? Meu filho é mineiro. Eu também estou morando em Maceió, né? Mas como meus negócios aí, como você falou assim, é no Brasil inteiro, então eu viajo muito, ainda no modo remoto, sobretudo via Google Meet, Zoom e por aí vai, né? No meu dia a dia. Mas além de viagens presenciais também, então assim, eu respiro um pouco do Brasil e eu costumo falar, quando perguntam de onde você é, eu falo, sou brasileiro, acima de tudo, né? Então, É isso aí. mais do que qualquer outra coisa, é isso daí. Acho que vamos no papo aí, daqui a pouco a gente consegue destrinchar um pouco daquilo que você falou aí. Show de bola. Beleza. Vamos começar aí pelo conceito de startup, falar um Tá. pouquinho como é que você começou nesse universo. Cara, é o seguinte, eu me inseri muito no mercado de startups em 2020, no meio da pandemia. Na época, eu estava numa posição numa empresa de operadora logística internacional, então, assim, não tinha nada a ver com o mercado de inovação muito. Apesar de não ter nada a ver, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive a ponta de inovação. Então, o que acontece? Sempre que uma empresa gritava, as empresas que eu trabalhei, gritava, ó, temos que inovar em algum processo, temos que criar algum novo produto. Bom, gritavam para o Marcos Vim. Então, isso é uma coisa que era muito inerente à minha operação. Mas em 2020 em si, eu passei a atuar muito com o mercado de inovação de startups por uma conexão que eu tive com o MBA que eu estava fazendo na época e basicamente com assim, uma necessidade minha de frequentar coworks, não trabalhar em casa. Eu estava na pandemia, todo mundo fechado, trabalhando em casa. Eu falei, cara, vou começar a frequentar coworks. E aí eu comecei a ter contato com startups, alguns subs de inovação tendo contato com startups, aí mentoria, aí daí foi a ladeira abaixo, saí da carreira de logística internacional e acabei entrando nos mercados de startups. E fala um pouquinho aí do conceito, da ideia de startup para a galera entender. Essa é uma pergunta muito interessante em relação a startups, tá? Porque há 6 meses atrás eu teria uma percepção completamente diferente sobre o que é startups. Startups, na realidade, são empresas como qualquer outra empresa, então assim, são PMEs, como qualquer outras PMEs, que daqui a pouco acabam escalando seus negócios e virando médias e grandes empresas, tá? Mas elas nascem com um propósito de solucionar problemas reais existentes de pessoas reais. E aí o que eu quero dizer em relação a conceito diferente? Porque em um dado momento eu achava que isso era uma segregação em relação a empresas inovadoras de empresas de economia tradicional. Quando na percepção, dentro do contexto que a gente vive hoje, né, eu acredito que hoje se aplica a qualquer empresa. Então, basicamente assim, se uma padaria hoje ela não pensa em resolver o problema real do seu consumidor, basicamente ela não sobrevive mais. Se uma loja de vendas de roupa não faz mais ou menos, não se preocupa em resolver a dor do seu cliente, ela não sobrevive mais, tá? Naturalmente, a mortalidade dessa empresa está ligada com o amadurecimento da economia local que ela está inserida. Eu vivo múltiplos cenários econômicos aqui. Então, eu tenho empresas que eu atendo que são do Sul, outras que são do Sudeste, então outras são do Centro-Oeste. Então, eu vejo múltiplas realidades econômicas. Mas, naturalmente, é o seguinte, hoje, ecossistemas mais maduros, de ambientes mais maduros de negócios, acaba acontecendo que é o seguinte, se essa empresa não tem um cliente muito centrado em resolução de problema, ela acaba morrendo. Então, isso se aplica a qualquer um. Então, eu conheço, por exemplo, soluções de padaria em Porto Alegre, por exemplo, que tem assinatura de pão. Elas não se preocupam mais em vender o pão avulso, o pão francês avulso lá no dia a dia, mas se preocupam em fazer assinatura de pão. Isso já gera, basicamente, um conceito de startup, um conceito escalável, basicamente, dos seus negócios, e basicamente aplica uma base tecnológica ali também. Então, hoje, startup, cara, é toda pequena e média empresa que ela tem que nascer com um conceito de startup, senão ela já nasce morta, já num conceito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Bacana. Quando a gente fala de startup, o pessoal pensa muito, sempre atrela muito a tecnologia. Eu vou dizer uma coisa de tecnologia, que é o seguinte, o que era tecnologia para o seu avô? Tecnologia para o seu avô, daqui a pouco, era o telefone, a carta. Tecnologia, daqui a pouco, no meu pai, passou a ser televisão, o rádio, um pouco do telefone fixo. Tecnologia para nós hoje, daqui a pouco, é o WhatsApp, é IA, são outras tecnologias.
A base tecnológica, ela está sempre atrelada de uma startup ou de qualquer negócio, a base tecnológica você consegue acessar. Eu costumo sempre brincar, o Elon Musk manda foguete para a Lua e dá ré e coloca na Terra. Eu ainda não consigo acessar essa tecnologia, não sei você, Vitor, mas eu não acesso ainda ela. Então, o que acontece? Uma startup, uma empresa qualquer, ela tem que utilizar dos meios tecnológicos que ela tem mais acesso para potencializar seus negócios. E se a gente vai pensar em economia real, vamos pensar assim, uma loja de roupa, hoje, que ela não tem um Instagram, que ela não tem um WhatsApp, ela não vende. Então, basicamente, o acesso à tecnologia que ela tem é Instagram e WhatsApp. Se eu vou pensar daqui a pouco um outro comércio local, uma concessionária de carro, se ela não tem uma página na internet, se ela daqui a pouco ela não tem um Instagram, ela não vende. Então, basicamente, o acesso tecnológico daquela empresa está limitando o fator de crescimento. Se, eventualmente, vamos lá, a loja de roupa conseguir mandar o foguete para a Lua, fazer um anúncio lá no céu, do lado da Lua, com a sua logomarca lá, e descer, e você vai, pô, olha lá, a loja da fulaninha de tal tá lá em cima. Daqui a pouco é a base tecnológica que está acessando para ampliar seus negócios. Então, a base tecnológica, hoje, é um conceito que antigamente faz, pô, é inovação. Mas como o acesso à tecnologia ficou muito fácil, hoje, basicamente, você... Por isso que eu falo muito que o conceito de startup, ele já não é tão amplo, segmentado, entendeu? Obviamente que ambientes de negócio menos maduros acabam segmentando startup de PMS, startup de médias e grandes empresas. Mas cenários mais maduros e econômicos, aí eu posso falar aqui de cenários tipo São Paulo, por exemplo... O mercado americano também pensa assim, é tudo muito junto. Startup passa a ser apenas uma sigla para uma empresa que ela amplamente se escala de maneira muito rápida, mas não necessariamente ela é um segmento dentro do mercado, entendeu? Sim. Eu percebo muito que o pessoal atrela a startup à tecnologia e, além de tecnologia, a inovação e a captar recursos. Como se o dinheiro resolvesse qualquer problema. De fato, o dinheiro é a porta de entrada ou... validar através dos principais clientes, o que é que você considera aí como fator Então, principal? eu vou dizer uma coisa. O dinheiro o dinheiro não resolve nada, tá? Isso é uma pergunta, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. O dinheiro só resolve se você tem um negócio que já gera receita, já está estruturado e você precisa escalar. O dinheiro sempre tem que ter um fim. E o dinheiro do investidor é o mesmo dinheiro do banco que você pega de capital de giro lá no Bradescão, no Itaú da vida, que você vai lá e faz, pô, vou pegar aqui 100 mil reais de capital de giro. Legal. Se você pega esses 100 mil reais de capital de giro, basicamente, você, vou financiar minha operação, pagar salário, conta atrasada e tudo mais, meu amigo, mês que vem a parcela chega e você fala, tá, meu dinheiro foi para Equatorial, foi eventualmente para Vivo, foi para Claro, mas tá, e aí? Não. Então o dinheiro tem que ser sempre um motor de crescimento, tá? Então quando você pega um capital de giro no banco, ou quando você vai pegar um dinheiro do investidor, seja um investidor mais tradicional, ou um investidor que investe em startup, ou que investe até mesmo no mercado tradicional, isso existe, você está pegando um dinheiro que é motor de crescimento. Então, com aquele dinheiro, basicamente, eu vou aplicar mais em marketing, vou aplicar mais em vendas, eu vou resolver um problema no meu produto que está limitando meu crescimento. Então, ele tem que ser um dinheiro estratégico, basicamente, para ser fator de motor de crescimento. O que acontece no jogo de startups é que, por conceito, né, elas rodam captação de dinheiro para poder conseguir se alavancar suas operações e crescerem mais rápido. Tá? O mercado tradicional, aí... No Brasil, usualmente, não falando um cenário muito brasileiro, porque o cenário americano pensa um pouco diferente, ele acaba engessando isso. Então, a necessidade de captar dinheiro, basicamente, ela é um pouco menor, assim, não tem um apetite à captação. Então, logo, eu não tenho uma escala gerando em cima de um motor de investidor tradicional. Eu tenho um setor bancário que injeta muita grana. Então, por exemplo, você vai pegar, olha lá, loja de roupa, padaria, concessionária, enfim, economia, mercado, assim, empresas mais de economia tradicional. Essas empresas, basicamente, ela acaba captando um recurso bancário, hoje o recurso às vezes até subsidiado, via BNDES, Banco do Nordeste e tudo mais, mas ela pega isso daí com um fator que ela tem que aplicar para gerar esse crescimento. O que acontece é que não necessariamente as pessoas fazem isso. A pessoa pega o dinheiro lá, às vezes, do banco, um empréstimo lá, fala, pô, tem que completar a conta do mês que não fechou. Aí tem um problema do teu negócio, não é um problema não necessariamente o dinheiro que tu está captando, né? Sim. E hoje, me parece um pouco polêmico, mas se tivesse que decidir entre captar uma grana bacana ou um sócio top, qual você compraria primeiro? Sócio top toda a vida. Por quê? Porque é o seguinte, cara... E não um sócio top por causa da grana. O sócio não, top sócio pela top capacidade. só pela capacidade. Hoje eu pegaria tranquilamente um sócio... Vou usar a palavra, substituir essa palavra top, é sócio estratégico. Hoje eu pegaria muito mais um sócio estratégico do que uma grana. Porque a grana, ela vem por consequência da tua operação. Tá? Isso é uma coisa que é muito natural. Se você tem uma empresa que ela cresce de maneira sólida, sustentável, que ela tem vários KPIs ali de resultado que ela vai atingindo,
tá? Vários indicadores que mostram que você é uma empresa que está crescendo, a grana vem, tá? Minha sogra tem uma frase que é muito boa, o rio só corre pro mar, Sim. tá? Então, assim, naturalmente, se você tem um negócio que tá indo bem, pessoas irão bater na sua porta para oferecer grana. Então, o sócio estratégico, ele tem que ser aquela pessoa que vai te ajudar a fazer esse negócio acontecer. É um pouco do meu trabalho na Triângulo. A Triângulo, muito mais do que uma investidora de startups, ela trabalha como um sócio estratégico de startups. Acima de tudo, nosso discurso é esse. Cara, esquece grana, esquece smart money, que é um termo que muita gente usa, que isso já no Brasil até ficou um pouco pulverizado. Esquece isso daí. Acima de tudo, a Triângulo é sócio estratégico da tua operação. Então, eu vou olhar estrategicamente pilares que sustentam qualquer operação de startup, mas deveria sustentar qualquer operação de empresa também, que é time, produto, marketing, vendas, governança e fundraising. Esses são 6 pilares fundamentais de qualquer empresa, tá? E quando eu falo fundraising, eu estou falando captação e a área de finanças como um todo, tá? Sim. Mas assim, esses são 6 pilares que basicamente sustentam qualquer organização. Se eu sou sócio estratégico e eu tenho um olhar de tornar essas 6 áreas com crescimento sólido e sustentável a todo momento, naturalmente a sua empresa vai ser atrativa para qualquer investidor colocar um dinheiro lá dentro. Ou mais, vai ser atrativa até mesmo para pessoas comprarem o seu negócio, que é um outro ponto que no Brasil às vezes acontece. Então eu enxergo a empresa do Vitor, é uma empresa muito interessante, e eu falo assim, não, eu não quero só investir no Vitor. Eu quero comprar o negócio do Vitor e incorporar dentro da minha organização, porque ele construiu um negócio que é muito interessante. Sim. Entendeu? Então Sim. um pouco... Eu também vejo a questão do investidor aí, como você falou, sobre o cara ser estratégico, ser mais importante do que a grana. Eu vejo... Tá muito mais conhecido hoje a questão do Media for Equity, né? Pô, o cara é muito forte, vou trazer uma base de cliente para você e eu vou entrar como sócio. Mas eu vejo um pouco esse Mind for Equity aí, né? Pô, a inteligência do cara, a mente como sócio. Já acontece na prática isso? Acontece, tem. É um mercado ainda restrito, eu posso te citar. Triângulo é uma empresa que faz isso, a Triângulo Ventures faz isso hoje. Existem outras ventures que se especializaram e fazem isso também. Mas é um mercado ainda, concordo, que é muito pequeno, né? Por exemplo, a Triângulo, por padrão, ela tem um teto. Hoje, né, na data que a gente está falando aqui, eu vou ter no máximo 25 startups no meu portfólio. Não vou ter mais do que isso lá. Tá? Então, é muito assim. E só entra uma startup nova e sai outra. Então, essa dinâmica é por quê? Porque como sócio estratégico, você necessita ter um braço muito próximo com aquela startup e aquela organização. Isso é natural. Sim. Então, assim, eu sou sócio, cara, ser sócio não significa só estar lá bonitinho lá no contrato social. No caso de startups, a gente nem entra no contrato social, mas não está lá escrito no cap table, né? Depois o Felipe até pode colocar aí o que significa cap table aí, mas assim, tá lá no cap table, lá bonitinho, compondo como investidor, tá? Mas assim, é muito mais do que isso, é eu vestir a camisa. Então assim, se eu sou sócio do Mais Lucro, chama-se Mais Lucro ser de uma startup, eu basicamente estou vestindo a camisa da Mais Lucro. Então, se eu vou num evento, se eu saio para conversar daqui a pouco num jantar, se eu tô daqui a pouco, eu tô com a camisa da Mais Lucro. Se eu enxergo uma oportunidade para Mais Lucro, seja de investidor, de fornecedor, ou até mesmo de cliente, eu tenho que conectar a Mais Lucro. Falo, cara, fala com o Vitor lá, porque, cara, é uma startup que eu sou sócio, uma startup que eu tô junto lá e que vale a pena você conversar. Entendeu? Então, é um pouco mais isso. Só que isso demanda braço humano. Demanda braço humano, você limita. Por isso que é um negócio que, assim, cara, que você falou que agora de capitalidade, que não existe, porque como você tem poucas empresas, essas poucas empresas atendendo poucas empresas, você tem um limite hoje de atuação. Mas, naturalmente, isso vai ser uma tendência, eu acredito até em nível de maturidade para o futuro você trabalhar isso. Até, inclusive, no mercado de Venture Capital, a tendência é que não haja mais capital sendo injetado como era no passado. Sim. Você fala muito que a torneira está fechada. Eu brinco até, às vezes, se você olhar no meu Instagram, eu brinco às vezes que a torneira está pingando. Porque o que acontece é o seguinte, faz você tudo muito mais criterioso. E se entender o nível de maturidade, sobretudo de mercado brasileiro, que só dinheiro não resolve. Antes eu chegava com uma startup, Vitor, que chegava assim, com um PowerPoint muito bonito, o cara com um baita discurso, eu falei, cara, toma aqui 100 mil reais, toma aqui 200 mil reais, toma aqui 300 mil reais. Sem olhar basicamente o que está por trás, qual é a bagagem daquele cara. Olhava às vezes, pô, experiência legal, o cara trabalhando no setor, mas sem olhar propriamente como é que está estruturado em relação ao produto dele. Sim. A marketing dele, como é que ele pensa de marketing, o que ele pensa de vendas. Sim. Ele está falando que ele vai alcançar 10 milhões de reais de venda até dezembro de 2020. Mas o que ele vai fazer para alcançar isso? Eu não perguntava isso, entendeu? Sim. Então, o mercado de Venture Capital ele se acostumou muito a despejar dinheiro, por isso que é um mercado hoje que está muito em crise, né? Está se recuperando, o tamanho dos cheques, se você olhar os números, tem aumentado em relação aos anos anteriores. Então, o ano passado já foi bom, esse ano tem sido um pouco melhor.
Mas, naturalmente, esse mercado, ele tá olhando muito por esse olhar. Tipo, cara, quem que é o teu sócio estratégico que tá fazendo a coisa acontecer lá atrás? Por trás. Então, quem que tá fazendo teu back-office de fato acontecer? Então, isso é uma coisa importante, tá? Sim. Hoje você faz a questão do head de inovação, sim, faz a mentoria. Fala o pessoal como é que funcionaria hoje um processo. Pô, eu tenho uma ideia e quero tirar ela do papel, ou só o ideal é procurar esse investimento quando eu já tenho alguma coisa tracionado, rodando? Então, assim, o que acontece hoje, assim, cara, no Brasil não existe mais investimento em PowerPoint, tá? Então, isso é uma coisa que é muito bom deixar claro, porque tem muito founder hoje, fundador hoje de startup, que o cara chega, cria um PowerPoint, ele acha que a receita de bolo que funcionava em 2019, que era ter aquele PowerPoint bonito, um bom pitch, gerava recurso para ele bonito, tá? E ele, fechei, consegui captar agora 300 mil, 400 mil reais, agora eu consigo rodar. Não. Isso não existe mais no Brasil. No Brasil só existe investimento de startups que estão rodando faturamento. Ponto. Tá? Mas Marcos, eu conheço meu primo que mora em Miami, que mora em São Francisco e lá ele conseguiu. Cara, mercado americano dá dinheiro a roda para isso, mas o mercado brasileiro não. Então, o que eu faço? Com mentoria, e aí o meu trabalho de mentoria é um pouco disso, é de pegar ideias, basicamente, ali que estão no papel, entender com o fundador se aquela ideia realmente está latente para o mercado, porque isso é importante, porque o fundador sempre acha que a ideia dele é maravilhosa e que o mercado é gigantesco. Aí eu falo, cara, vamos tentar entender se de fato essa tua percepção tem aderência ao mercado. Aí a gente passa a entender um pouco disso juntos, e caso a sua solução consiga ter algum nível de ir para o mercado, a gente vai estruturando isso ao longo de uma mentoria, depois, eventualmente, como executivo, as acertas, depois, eventualmente, como advisor, tá? E ao longo dessa jornada, cara, é importante trazer daqui a pouco um sócio estratégico para trabalhar algum ponto específico da tua startup ou todos os pontos ali em nível 360. Aí a gente traz a Triângulo ou traz uma empresa que trabalha com Media for Equity, que daqui a pouco vai trabalhar mais a questão de mídia ali, especificamente aquele negócio, e aí a gente tenta entender qual é a composição ali. O que eu gosto de falar é que é o seguinte, já no D0, cara, a sua startup, eu noto que, cara, o mercado que você fala que é gigante, não é tão gigante. A tua solução, ela vai gerar um potencial de receita, ela não vai gerar potencial de receita. Então, a gente começa a limitar, já ali, já corto, já falo assim, cara, muito obrigado, foi um prazer te conhecer, mas não vai rolar. Então, eu corto meu contrato ali. Marcos, você perde dinheiro assim? Eu perco, cara, tranquilamente, porque eu acho que minha proposta passa muito por entrega de valor, e eu passo, para mim, é muito mais importante fazer com que você, de fato, alcance aquele objetivo que você quer, e que eu estou alinhado com ele, sim, do que provavelmente a gente cumprir uma tabela ali de uma agenda de mentoria, uma agenda de um contrato de 6 meses, 1 ano, né? Então, assim, eu tenho contratos que eram contratos de 1 ano e eu cortei o contrato em 1 mês. Então, assim, você fala... o cara, como assim, Marcos? Deixou 11? Não, cara, 11 meses não, deixa, porque não vai rolar. Entendeu? Basicamente, eu não vou conseguir progredir. E com uma análise certa de tamanho de mercado, de thumb som, que é uma coisa que é meio banal em relação a isso, eu até dei um curso em relação a isso para B Startups recentemente. Mas, assim, com uma análise mais profunda e concreta em relação a isso, você consegue entender se aquela startup, se aquela organização vai conseguir alcançar níveis de faturamento, digamos assim, de 1 milhão, 1,5 milhão, que são níveis no Brasil, né? Eu vou falar aqui uma linguagem mais leiga, mas de rodada série A, né? de investimento para startups, mas você consegue alcançar esses níveis de faturamento em 6 anos, 6 anos e meio. Se o teu Samsung permite esse crescimento com índices muito baixos de captação de mercado, então beleza, você já começa a dar indício que você é uma empresa saudável para chegar até lá. Se não, cara, naturalmente você não vai chegar lá. Então, assim, não adianta ter o mercado ter limitado, ninguém atinge 100% do mercado. Então, tem startup que chega, bom, se eu tiver 100% do mercado brasileiro, eu chego no nível legal. Eu falo, cara, 100% não vai ter nunca, né? Isso não existe, né? Entendeu? Né? E você avalia hoje, o cara começou, beleza, captou não investidor. Na jornada dele, quais são os erros mais comuns de acontecer aí? Cara, o erro mais comum, e assim, eu acho que não é nem o erro, é a percepção humana de que eu sei tudo. De que eu sou detentor de total conhecimento e que eu consigo me altamente satisfazer e tomar todas as decisões de startup. Então, assim, o principal erro, às vezes, são de fundadores, às vezes, que eles são um pouco egocêntricos, do tipo assim, eu sei tudo, fique tranquilo. Né, isso que você está me falando em relação a marketing, não, tu não sabe de nada. O cara, às vezes, é mega especialista em marketing. Isso que você está falando em relação a vendas, não sabe de nada. Então, esse egocentrismo em relação ao próprio fundador, ele acaba matando o fundador. Então, assim, cara, primeira coisa que eu recomendo a qualquer fundador é que esteja completamente aberto a todas as falas e todas as percepções das pessoas que estão à sua volta. Pode ser pessoas muito experientes ou pessoas até menos experientes, porque aquilo que eles estão falando, necessariamente, agrega muito a você. Sim.
Então, isso é um principal erro que basicamente as startups cometem, às vezes com os founders. E depois, cara, eu acho que é a falta de organização e a falta de planejamento, tá? E a falta de controle também. Organizações, basicamente, assim, cara, como startups, a premissa passa de crescimento muito acelerado. Então, como você não tem um crescimento planejado, você não tem um crescimento com controle, você não consegue, basicamente, controlar DRE gerencial, você não consegue acompanhar números, basicamente, da tua startup, a quebra, ela vem instantânea. Então, assim, quando você percebe, você já está num buraco que você não consegue sair mais. Então, basicamente, assim, por isso é o papel daqui a pouco do sócio estratégico, de um bom advisor, de um bom mentor, de um bom executivo ali junto, porque aquela pessoa, naturalmente, ela vai fazer esse crivo do tipo, cara, olha, cuidado, isso aqui é um alerta bem gigantesco que você tem que dar uma olhada. E assim, essa aceitação, basicamente, do fundador dali, do CEO da startup, né, e tô aberto a escutar isso, funciona. E a gente pode trazer isso para a economia real, cara, assim, porque eu posso ser o advisor, naturalmente, de uma empresa tradicional. Se o dono daquela empresa não está disposto a me escutar, se eu sou mentor e o cara não está disposto a me escutar, cara, então, assim, ele vai pro buraco daqui a pouco, inevitavelmente. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta. Parto sempre do princípio, não existe ninguém dono da verdade. Então, assim, naturalmente, aquilo que eu falo parte do meu ponto de vista de experiência e daquilo que eu enxergo dentro do mercado. Mas, naturalmente, eu posso estar errado. Né? Mas assim, é um jogo de acerto conjunto. Então, assim, é diferente você jogar junto, né? E eu jogar separado, né? É aquela coisa, né? Vamos lá, experimenta colocar o Messi num time da segunda divisão aqui do Campeonato Brasileiro. Né? O Messi é o Messi, né? Talvez ele consiga jogar, fazer um gol ou outro, mas daqui a pouco o Messi vai passar pro lado, o carinha do lado não vai conseguir completar a jogada, entendeu, né? E eu até vi um jogo do Santos, recentemente, tinha o Neymar com o Guilherme, que é um atacante do Santos. Ele vai tentar tabelar com o Guilherme perde a bola, do nada. Aí o Guilherme olha para Guilherme, e aí, o que aconteceu? E o cara fala, pois é, que eu não entendi a jogada. Que tu não tem nível de inteligência, daqui a pouco do Neymar, entendeu? Sim. Então é um pouco disso de você entender um pouco dessa questão. Você acha que, na real, na prática, a sobrevivência da startup está ligada diretamente à capacidade que ela tem de continuar comprando cliente? Tá necessária a capacidade de geração de receita, não comprando cliente. E aí eu vou te explicar o porquê, qual que é a diferença disso. Qualquer negócio, tá? Ele é a geração de receita. No final das contas, por que você abre um negócio? Porque você quer gerar receita. Perfeito. A geração de receita não necessariamente passa por você vender o seu próprio produto, mas passa por você também vender produtos adjacentes que trabalham nos seus leads. Né? É a história que até rola legal no Instagram aí do cara que vendia colchão. Vender colchão é uma atividade, o cara quer vender no colchão. Só que ele notou que é o seguinte, que ele ganha mais grana vendendo curso de sono do que colchão. Naturalmente, quando ele vende um curso para a pessoa dormir melhor, ele consegue, durma melhor com o meu colchão. Então, o jogo é de geração de receita. Sim. Quando um empresário começa a entender um pouco disso, ele começa a mudar um pouco da percepção dele em relação daquilo que ele vende de serviço de produto. Porque, vamos lá, eu tenho uma loja de construção, eu posso vender cimento, posso vender piso, posso vender uma série de tinta, posso vender uma série de coisas. Mas quando eu passo a perceber que, de fato, a dor do meu cliente não é o cimento que ele compra, mas é como é que ele aplica aquele cimento, eu posso vender daqui a pouco um curso sobre como é que ele pode aplicar melhor aquele cimento à obra dele. Sim. E em cima disso pode ser até uma fonte de receita maior do que o meu faturamento de cimento. Não há um problema em relação a isso. Então, o jogo de startups, mas o jogo de qualquer empresa é geração de receita. Quando a pessoa entende isso, Vitor, é uma coisa legal, porque a pessoa passa a entender muito além do seu próprio negócio. A gente deu um exemplo aqui, que eu estava conversando aqui, de um restaurante, né? Eu estava conversando aqui agora. O restaurante, basicamente, vamos lá, imagina um restaurante X, daqui a pouco ele tem uma vazão gigantesca em relação ao iFood. Por uma estratégia dele ali, por uma coisa dele, ele passa a ter uma vazão gigantesca. E o empresário lá, ele tem um caixa acumulado lá e consegue investir cerca de 100, 200 mil reais ali naquele negócio. Qual que é a estratégia mais lógica dele? É daqui a pouco contratar um motoboy, é daqui a pouco montar um app próprio. Esse é o caminho mais lógico que ele vai fazer, né? E ele esquece a dor de cabeça, que é ter um motoboy, que é o que a moto vai quebrar, que o cara da moto vai se acidentar. Ele esquece que o app dele daqui a pouco vai ficar fora do ar, que daqui a pouco o app vai travar, que daqui a pouco o pedido não vai chegar como deveria chegar. Ele esquece desse detalhe. E aí, esse caminho mais óbvio, ele pode mudar tranquilamente quando o cara pensa, pô, beleza, o iFood trabalha com operadores logísticos. Por que eu não pego 200 mil reais que eu tenho de caixa e eu invisto num operador logístico aqui da minha região? E aí eu falo para esse operador logístico, cara, eu estou investindo, então naturalmente eu vou ter dividendo da tua operação como investidor, isso é natural. Mas naturalmente, cara, vamos bolar uma estratégia para ter mais entregadores da região do meu restaurante.
E aí, de modo com que eu consigo ter mais vazão. Eu ganho de duas formas aí dessa forma. Eu estou ganhando no meu restaurante, que eu estou conseguindo aumentar o número de pedidos ali. Eu estou ganhando dividendos da operação logística também do cara, né? Então, assim, eu estou gerando maior receita. Eu estou saindo da lógica de receita de olhar só para o meu negócio, para um 360 daquilo que agrega. Né? Eu sou muito pró-negócio, né? Eu crio basicamente assim, o que a gente fala de rede de negócios. Né? É uma rede de negócio pró o meu grande objetivo ali, entendeu? Então, assim, eu acho que o jogo é muito mais de geração de receita do que compra de clientes, entendeu? Sim. O jogo é o ecossistema, no caso aí, né? Pode ser. É um ecossistema. As pessoas têm preconceito de falar a palavra ecossistema, mas é um ecossistema basicamente de negócios ali, basicamente, ou uma rede. Né? O que você tem que pensar muito assim, o que hoje o teu negócio gera de receita e como é que você consegue potencializar essa receita para você. Então, basicamente, você começa a perceber várias noções do tipo, pode ser compra do operador logístico, no caso do restaurante a gente falou que agora, pode ser daqui a pouco até mesmo ampliação, ó, vou criar daqui a pouco uma dark kitchen, vou criar uma cozinha aqui daqui a pouco só para delivery. Pode ser várias outras coisas, daqui a pouco, vou criar essa dark kitchen com outro restaurante, eu vou compartilhar a cozinha com outro restaurante. E aí eu vou montar uma sociedade daqui a pouco com um cara que é concorrente meu, mas eu estou dividindo o custo operacional daqui a pouco para a gente conseguir se potencializar. Perfeito. É um jogo que ele passa muito mais. Até isso é interessante, porque eu lido com algumas grandes corporações. E em jogo de grande corporação, estou falando de grande corporação, assim, cara, empresas muito grandes do Brasil, empresas listadas na Bolsa. E grandes corporações, departamentos de inovação e de M&A, basicamente, os caras mais falam para mim assim, Marcos, eu adoro comprar startups ou empresas que atendem meus concorrentes. Aí eu falo, pô, como assim? Não, eu gosto de gente que atende meu concorrente, que não atende meu. Porque se eu compro aquele negócio e eu estou entendendo que ele está atendendo meu concorrente, aquele negócio está gerando valor para o meu concorrente, não é para mim saber o segredo que o cara está entregando lá, não. É porque ele vai aumentando a régua do meu concorrente a tamanho que o meu departamento de pesquisa e desenvolvimento se obriga também a fazer uma régua alta. Sim. E a partir daí eu começo a injetar dinheiro e falo, cara, tu tá atendendo concorrente tal? Beleza. Esse cara tá fazendo o melhor aço aqui do Brasil. Cara, eu tenho que fazer o melhor aço que ele. Então, assim... O que ele está usando? Está usando tecnologia da startup e tal, lá que tem uma inovação específica que está fazendo gerar aquilo lá. Eu vou comprar essa startup, vou injetar dinheiro para com ela consiga atender o cara e me atender também, assim como atender o outro concorrente que ela não atende hoje. E a partir daí ela começa a desenvolver um nível de aço que vai me obrigar a ter um nível de aço tão bom quanto o cara. Então é um jogo que você joga muito tranquilo com o concorrente, porque o concorrente não é teu inimigo, o concorrente é teu amigo. Na realidade, ele é impulsionador de crescimento. Quando você vai para nível de PME, no Brasil no geral... Os caras entendem muito que o concorrente é teu inimigo. Então, dificilmente você tem, vamos lá, a padaria, né, a X aqui em Maceió, conversando com a padaria Y aqui em Maceió, e os caras tentando aumentar a régua uma da outra. Não, você tem cada uma tentando jogar a régua para baixo. Se teu pão francês custa 15, pô, eu vou fazer 14. Se tá custando 14, pô, vou fazer por 13. Daqui a pouco tá todo mundo vendendo pão francês por R$5 e o custo é R$4,99. Então, assim... É um jogo para baixo, quando na verdade tu tem que jogar muito para cima. Isso é uma coisa de maturidade de mercado também, que ele ainda carece de uma questão cultural no Brasil, tá? Isso em relação a mercados de mais baixo poder, né? Eu tenho uma curiosidade, bicho, quanto à questão da valorização, do valuation, equity, enfim, comparando uma empresa B2B e B2C. Eu vejo poucas falando em B2C, muito B2B, muito B2B. É de fato... a querida dos investidores ou é pouco divulgada as operações B2C ou poucas pessoas conseguem dar tração a um B2C? É que na realidade é o seguinte, cara, o problema do B2C é a capacidade de crescimento mais acelerada, porque você naturalmente você tem que atingir uma capilaridade maior de usuários, de clientes ali para você conseguir crescer. Eu acho que assim, é um jogo muito que você consegue jogar junto. Então, assim, naturalmente há produtos hoje que você consegue escalar num B2B no primeiro momento para você ter um estofo melhor de caixa, de operação. Com B2B você consegue testar mais coisas, então naturalmente, vamos lá, fecha um contrato com a empresa, são 100 clientes que estão ali, 100 usuários que estão ali. Se eu fechar 100 usuários no individual, no braço, é mais complicado. Com 100 usuários eu consigo testar mais coisas. Eu consigo entender se funciona melhor meu produto, se meu departamento de suporte vai funcionar, eu consigo entender se o meu CS está ok, eu consigo entender uma série de coisas. Agora com B2C, daqui a pouco eu vou demorar muito tempo para conseguir alcançar isso daí. Então o que eu vejo? Eu vejo hoje muitas startups que escalam no B2B e depois começam a trabalhar soluções B2C. Aí, legal. No olhar do investidor, o que ele nota hoje é muito uma capacidade daquela startup se testar e se validar até ela atingir um nível de escala. Então, nesse processo há muita pivotagem. O que é pivotagem? É reajuste e readequação de toda a solução. Então, hoje, se eu pensei em fazer uma venda de um produto
seguindo tal modelo, modelo de assinatura, por exemplo, eventualmente daqui a um ano eu posso não fazer mais por assinatura. Eventualmente, se eu tô vendendo um plano que tem XYZ incluído dentro daquele produto, eu passo a vender daqui a pouco um produto que vem outra coisa completamente diferente. Então, esses modelos de ajuste, basicamente, você só consegue testar quando você começa a trabalhar a escala, a trabalhar a quantidade de usuários. Por isso que os investidores mais iniciais preferem mercado mais B2B do que o mercado B2C. Mas, assim, no geral, não há um preconceito, tá? Naturalmente, assim, o que há é capacidade e velocidade de crescimento. Eu já trabalhei com startups B2C, basicamente, que tinha um nível de crescimento aceleradíssimo, entendeu? Muito mais do que startup B2B. Mas havia uma estratégia tanto de marketing, uma estratégia tanto de aquisição de clientes completamente diferente. Uma estratégia B2B e uma estratégia B2C que o cara nasce, tipo, vou atender B2C e eu acho que vai... Colocando uma página no Instagram, um vídeo legal de um Reels lá, vai surgir cliente. Cara, isso não vai acontecer, entendeu? Né? E você consegue vislumbrar setores ou modelos de negócio que tendem a ser disruptados aí? Cara, eu sim. E estão ameaçados por grandes investidores entrarem e tomarem Cara, uma coisa que eu passei a... Óbvio que, assim, eu vou falar uma coisa que... Sobre IA. IA é muito hype, tá? Então, assim, cara, sobretudo desde o ano passado, todas as feiras que eu vou de inovação, todas as startups que eu converso tem IA. Não necessariamente IA é o grande diferencial daquela startup, mas virou uma hype falar que tem IA. E aí, cara, com isso você começa a tirar um pouco do joio do trigo. E aí eu vou te falar uma coisa, cara, que eu comecei, sobretudo de dezembro para cá, a conhecer algumas startups na área de contabilidade, na área de jurídico, entendeu? Que essas empresas, basicamente, aqui no Brasil, já estão rodando para um grande número de clientes. Eu conheci pelo menos 5 startups de contabilidade que rodam para mais de 100 clientes no Brasil já, todos o Simples Nacional, que fazem 100% do trabalho do contador via. E aí eu posso te falar o seguinte, eu tenho quase certeza que algumas áreas, não só contabilidade, jurídico, mas áreas onde o processo é muito mecânico, isso em prazo de 5 a 10 anos no Brasil vai mudar completamente. Aí uma pergunta que até um contador amigo meu fez, mas o contador vai deixar de existir? Cara, eu acho que ele vai ter que mudar a forma como ele atua hoje. Aquele contador que gira a guia, cara, a guia já gera. Então, por exemplo, tem uma IA que eu conheci que é, cara, eu trabalho com esse cara sensacional. Você emite a nota fiscal, a IA já faz a leitura da nota fiscal, já faz o registro contábil daquilo lá dentro do balancete já faz o lançamento depois de todas as notas fiscais já no final do mês para a prefeitura, para o governo do estado e para o governo federal, já gera as guias do Simples para você pagar, já conecta dentro do Open Finance, por exemplo, do teu banco, e já está lá para você aprovar o pagamento daquela taxa ou não. Tá? Com uma coisa que ela não perde prazo, ela não tem erro contábil, basicamente só se você errar a emissão da sua nota, mas basicamente ela não tem erro contábil, então ela tira o erro humano do computador, basicamente. Tá? Aí, assim, vou te falar assim, eu não posso falar o nome dessas IA, por quê? Porque o Conselho Regional de Contabilidade só permite que alguns documentos contábeis só sejam assinados com pessoas físicas contadoras. Essas startups, basicamente, elas estão lá. É o fulaninho que é um contador, teoricamente, é um cara que tem um CRC, e ele assina o documento, tipo, ó, deixa aí a produzir, eu tô assinando. Então, assim, mas já tá rodando. Então, por exemplo, eu conheço pelo menos 5 startups, cada uma tá atendendo média 100 empresas, então já tem hoje 500 empresas que são atendidas com contabilidade 100% feita por IA, no Brasil, de Simples Nacional. Jurídico também. Nível jurídico também, já tem hoje ferramentas de IA, hoje que basicamente, assim, cara, não só geram a petição com base em jurisprudência, mas elas conseguem fazer... Tem uma startup que eu conheci agora no Web Summit, que ela é sensacional. Ela analisa todas as decisões que o juiz já fez na vida dele em relação àquele tema. Então, ela recorre todas as decisões que aquele juiz fez, se aquele juiz tem 15 anos de magistrado, 20 anos, ela analisa todas, ela identifica o perfil que aquele cara constrói as suas decisões, e em cima disso ela faz essa petição, com base em jurisprudência e decisão daquele juiz. Então, assim, com isso, o que acontece? Mais do que você ter uma jurisprudência que permite, não, como é que aquele juiz ele interpreta aquele assunto? Né? E aí, um dado interessante que essa startup traz, tá? 85% das decisões feitas com essa petição saem favoráveis para ela. É uma coisa absurda. Mas por quê? Porque ela começa a perceber dados humanos em relação a como é que aquela pessoa pensa do outro lado. Perfeito. Então, assim, eu estou indo muito além de ferramentas jurídicas que certamente alguns advogados aqui que estão nos escutando já conhecem, que são essas ferramentas, formata a petição ali, chat GTP que o cara coloca, não. São ferramentas que estão num grau até mais acima e que estão sendo usadas por grandes escritórios de advocacia no Brasil já. Sim. Então, assim, eu acho que o mercado vai mudar muito, tá? Assim, a disrupção passa por IA e eu acho que, assim, ela passa basicamente pela adoção de IA no nosso dia a dia, que vai mudar a forma como a gente atua e trabalha. Então, eu acho que é um pouco disso. E a IA, quanto a avaliar
como avalista, como avaliadora de negócios a serem investidos. Também, eu já tenho isso já, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, assim, tem uma startup, inclusive, que eu invisto, né, via Triângulo, que ela trabalha basicamente assim, esse filtro de matchmaking. Então, ela conversa basicamente com as startups e ela passa a me sugerir startups que têm mais match comigo ou que eu consigo ajudar mais. Então, assim, ela consegue também indicar. Fala assim, ó, cara, você dá mais match com um fundo tal. Você com um fundo tal. Olha, você precisa eventualmente melhorar isso aqui no teu discurso para você ter uma melhor aderência com o cara que está analisando a tua ponta lá. Então, eu tenho uma startup, inclusive, que faz isso hoje, né? Assim, nível de captação de investimento. Mas, assim, até o foco deles, basicamente, é até em trabalhar com empresas, basicamente, com escritório de M&A, e a gente pode migrar, a ideia está no roadmap para migrar, eventualmente, para isso, para daqui a pouco buscar empresas, eventualmente, que eu possa comprar. Então, daqui a pouco surgiu uma empresa em Alagoas, não tem contato nenhum com ninguém em Alagoas, mas essa IA começa a mapear que ela está fazendo barulho, que ela está começando a atuar ali naquele mercado de Maceió, Arapiraca, eventualmente Penedo, enfim. E eu começo, essa é uma empresa que eu jamais teria contato, por uma distância, às vezes, de local, de cidade, mas eu começo a entender que é um potencial comprador para mim. Então, eu vou lá e começo a fazer uma oferta em relação àquela empresa. Então, assim, eu acho que muda um pouco da percepção, mas isso já existe já tem. E, no caso, você vai fazer um investimento ou uma tomada de decisão estratégica, enfim, consegue terceirizar isso para IA com tranquilidade ou ainda é só uma avaliação preliminar? Então, aí eu vou te falar, assim, pelo grau de uso de IA que é completamente diferente. Eu uso muito IA no meu dia a dia. É assim, cara, é bizarro mesmo a quantidade de IA que eu uso. Assim, as pessoas falam, mas tu faz muita coisa eu faço. Né? Pela quantidade de coisas que eu processo e que eu atuo, Sim. Se eu não usar IA, eu não consigo cumprir minhas 8 horas. Eu teria que ter, sei lá, 30 horas no meu dia. Então, assim, o que acontece com IA? Quanto mais você vai usando ela, tá? Isso é uma visão minha. Quanto mais você vai treinando ela, mais você vai ter mais assertividade nas suas decisões estratégicas que você vai fazer lá. Se você pegar assim, Marcos, eu estou te escutando aí, eu nunca usei o ChatGPT. Primeira vez que eu estou usando o ChatGPT. Ou só usei o ChatGPT só para fazer brincadeira. Tipo, quem que ganhou o último Mundial de clubes da FIFA? Aí ele vai lá e responde. Sim. O Palmeiras tem Mundial? Não tem Mundial. Aí o cara vai lá e responde. Se eu usei só IA para isso, quando eu vou colocar para ela, seguinte, eu estou passando uma situação aqui, estou precisando construir um plano de ação estratégico que vai me determinar ações de médio, curto e longo prazo sobre determinado assunto, isso acontece. A IA não vai conseguir te responder com uma profundidade. Daqui a pouco ela vai até te falhar. Você, mas só um pouquinho, essa resposta está terminando muito superficial. Sim. Isso é o que acontece com a maior parte das pessoas, né? Assim, quando você começa a conversar com as pessoas que começam a usar a IA, fala, mas a IA tá errando. Ela errou o nome do cara, ela errou um monte de coisa. Não, porque você não treinou ela, né? E dentro, por exemplo, do meu ChatGPT, eu tenho uma área lá que eu coloco assim justamente para falar sobre mim. E o que é? Ela me perguntando, toda vez eu abro lá e começo a perguntar, tipo, faz uma pergunta sobre mim hoje, o que você acha? E ela começa a perguntar sobre mim. E eu vou respondendo para ela. A um dado momento, ela sabe como é que eu penso e como é que eu acho. Já fala assim, se você fosse Marcos Becciati, tivesse um podcast com o Mais Lucro, com o Vitor, e ele te fizesse essa pergunta, como é que você responderia? Falo, o Marcos Becciati responderia dessa forma. Aí eu começo a ler o texto e falo assim, cara, eu falaria isso, exatamente isso, não tiraria uma vírgula. Algum tempo atrás, quando eu comecei a usar, se eu fizesse essa mesma pergunta, eu falei, não, só um pouquinho. Eu não falaria nem um pouco disso aqui que está aqui. Então, assim, a IA é muito treino, tá? E, assim, com base no treino, no uso dela diária, no uso da ferramenta, você tem que escolher a sua ferramenta, basicamente, que você mais gosta. E tem várias outras, Gemini, Copilot, tem o DeepSeek agora, da China, tem também o ChatGPT. Tem uma outra que eu conheci hoje que é muito boa, que chama Manus também, é chinesa. Então, assim, você tem que escolher uma ferramenta, porque no uso frequente dela, naturalmente, você vai conseguindo depois ali refinar melhor a sua decisão. Dá um exemplo bacana aí pra gente de sucesso que você participou, que você presenciou, que você viu, de alavancagem, de M&A, entenda-se, de venda de empresa ou aquisição, e um que fracassou e qual foi os principais pontos delas. Cara, é o seguinte, eu já participei de processo de M&A, assim, dos dois lados, né, assim, com sucesso, também com insucesso também, né, assim, o que eu percebi em termos de sucesso, tá, assim, o que vale muito mais no sucesso de M&A é você conseguir entender o que o teu comprador tá comprando, tá, então, assim, né, é igual, né, se o cara chega na feira querendo comprar banana, não adianta você oferecer maçã, que ele não vai querer, ele vai querer banana. No máximo que você pode fazer, cara, eu tenho um saco aqui de banana que é melhor para você levar. Beleza. O que eu vejo de processo de sucesso, às vezes, é quando o comprador, quando a startup ou a empresa mesmo, ela entende qual que é o grande valor dela. Então, assim, cara, meu grande valor são a minha base de cliente.
que o cara está comprando para mim não é meu negócio. O cara está comprando minha base de cliente. Isso existe. Sim. Já participei de um processo assim. Onde claramente o comprador virar para mim e falar, cara, o que eu estou comprando aqui é CAC. Então, assim, o custo dessa empresa, o valor dessa empresa hoje é menor que o meu CAC. Então, eu estou comprando isso. O que eu vou fazer com esse negócio? Cara, não sei. Eu vou quebrar ele, fechar ele em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vou fechar ele. Já o outro está comprando, cara, eu estou comprando tecnologia. O que acontece? Esse cara desenvolveu um processo tecnológico tão interessante que se eu colocar o meu time para trabalhar, para desenvolver com todo o dinheiro que eu tenho, daqui a pouco eu vou gastar muito tempo tecnologicamente falando, de tempo de desenvolvimento, para conseguir atingir aquele nível tecnológico. Eu já vi M&A com sucesso, até M&A até de uma grande universidade, que ele queria entrar em um determinado estado, que eu falei, vou abrir uma faculdade de medicina naquele estado, naquela cidade. Ponto. Dinheiro não era um problema. Então eles falaram, vamos montar um campus lá e tudo mais. Mas às vezes começou a entender que é o seguinte, qual que era o BO? Professor. Então assim, como é que eu compro professor? Ah, vou lá, pago o dobro de salário em relação... Tá, mas se eu pagar o dobro de salário em relação ao professor que está pagando na outra universidade, meu curso não é rentável. Então o que é uma vantagem? Eu comprar a faculdade particular que está lá, e eu colocar meu nome e falar assim, tô comprando essa faculdade, já tenho minha faculdade de medicina lá, e aos poucos eu vou mudando ela de acordo com a minha cara. Então, assim, há um processo de M&A de sucesso que é muito você tentar entender o que o teu comprador quer. E o sucesso passa muito por isso. Isso passa por um processo de êxito na negociação, de êxito no acordo de valuation, de êxito em um monte de coisa, tá? O insucesso, ele parte muito quando você não entende o porquê que o cara está querendo comprar. Então, assim, é o cara assim, vamos lá, é você ir numa concessionária, eu quero comprar um HB20 só para mim rodar aqui da minha casa até a escola do meu filho. Sim. Não quero ar-condicionado, não quero nada, quero o HB20 mais simples que você tem. E o cara, o vendedor chega, não, mas olha só, eu tenho essa versão mais top aqui, que ela tem ar-condicionado, que ela tem câmbio automático, que ela tem isso, que ela tem... Cara, meu amigo, eu não quero isso. E aí você sai de lá sem comprar. Frustrado sem comprar. Então, o jogo de M&A é igual um jogo de compra e venda de qualquer outra coisa. Óbvio que tu está negociando uma empresa, que é um bem um pouco maior, é um processo mais complexo, mas, no geral, passa muito por isso. O insucesso, às vezes, passa muito do tipo, quero comprar a sua empresa, cheguei no denominador comum, te fiz uma oferta de preço que é interessante para você, e você, em um dado momento, começa a falar assim, olha, mas olha só, você não está comprando só isso, você está comprando aquilo. Olha, mas você está comprando aquilo outro. Olha... Aí você começa a falar, cara, não, só um pouquinho, cara, eu não tô interessado nisso. Sim. E só está trazendo o processo de aquisição, basicamente, aqui nosso. Né? E aí, eu só quero comprar isso, cara. Pra mim tá bom, a gente acordou o valor, tá ok. Então esse processo acaba se enrolando muito em relação a isso, tá? A questão emocional atrapalha também? Bastante. Mas a questão emocional, assim, o que acontece? Todo mundo que entra para um jogo de M&A, você tem que ter um preparo preparo emocional e psicológico muito grande. Primeiro porque é uma jornada demorada. O processo de M&A demora, cara, assim, processo muito rápido, de 12 meses, tá? Processos mais tradicionais, 12 a 24 meses. Não é um processo rápido. Durante esse processo, você vai ser, cara, massacrado por uma série de coisas. Então, assim, vão te pedir um monte de coisa, você vai ter que... Além da sua rotina de trabalho, que já é árdua, você vai ter que fazer mais coisas do que você está habituado a fazer, porque eu tenho que entregar para o teu comprador algumas, enfim... Metas, enfim, uma série de coisas que você tem que entregar ali para o comprador. Dentro daquilo que vocês determinarem entre vocês. Então, assim, cara, é uma jornada muito exaustiva, né? E se você não está muito bem preparado emocionalmente, né? Você acaba, vou sair desse negócio aqui porque eu não estou muito bem. Você, às vezes, perde um bom negócio. Se você, às vezes, está tipo, não, cara, não está dando certo, todo mundo... Você, às vezes, pode falar, cara, graças a Deus que eu estou saindo desse negócio, porque é um negócio que seria, né? Então, assim, até tem um grande amigo meu, recentemente, estava por um processo de aquisição, e ele foi internado no hospital, com um prazo de validade de vida. Então o médico falou, tu tem 3 dias de vida. Né? Acabou se recuperando, tá super bem, mas ele tá num processo de M&A que é muito desgastante. Então, esse tipo de cenário, basicamente, tu tem que ter um preparo muito grande, tá? Por isso que até assim, a gente estava num jantar ontem, né, Vitor, falando sobre NR1, saúde mental, um monte de coisa. Cara, é extremamente importante o empresário, o colaborador, pensar em saúde mental e pensar bastante também nesse aspecto também de bem-estar, né? E eu costumo até falar, cara, tem 3 coisas que você tem que pensar na sua vida em relação ao equilíbrio e isso vai te tornar um profissional de alta performance, que é saúde mental, saúde física e saúde espiritual muito bem equilibrada. Se você tem esses 3 pilares, cara, a tua profissão, o teu ritmo profissional, o teu ritmo até pessoal, decola com maior facilidade, né? Hoje,
saúde mental está começando a pensar pela NR1, porque o governo está colocando a faca em todo mundo, mas basicamente eu acho que o resultado dessa grande norma que está entrando agora pelo Ministério do Trabalho, ela naturalmente ela vai imputar dentro do mercado uma necessidade de a gente ter um aumento melhor de produtividade, qualidade mais de produtividade no nosso trabalho. Né? Com certeza. Aproveitar aqui o disclaimer, a oportunidade. Galera, segue aí o @SomosRedal, é um grupo de empresários aqui de Alagoas. Está situado hoje em Maceió. Pô, já tem mais de 130 membros, né? Tem mais de 130 membros ali. Muito bacana, relacionamento, network qualificado. Fica aí a chamada. É muito interessante. Eu faço parte da Redal já faz algum tempo já. Se conheceu por lá, né, Vitor? Né? E é muito bacana. Recomendo seguirem e participar dos encontros também. Com certeza. Meu amigo, quando a gente fala aí, tem alguns nomes técnicos aí que a gente está até conversando um pouquinho antes. E, pô, a gente está falando muito da visão do cara que está querendo capital recurso. Capital recurso. Nossa audiência também tem aquele cara que tem o dinheiro lá parado na poupança, que eu espero que não esteja na poupança, mas o cara que tá lá com o dinheiro... Pode estar em qualquer coisa, cara. Menos na poupança. Hoje dá mais, vamos lá. O cara não tem muito acesso, o cara tem acesso a um CDBzinho ali. CDB tá pagando muito bem, Selic tá em 14%, tá super bem hoje, né, cara? Não é possível, né? Ô, meu, vai que, né? Vai pelo amor de Deus. Ele tá querendo colocar essa grana em alguma empresa, certo. Ou ele tá querendo buscar uma empresa para colocar uma grana, ele tem esse know-how, tem conhecimento técnico, o cara é empreendedor, tem outros negócios, ele quer fortalecer o ecossistema dele, pô, tem lá 100, 200, 300 pau, e onde é que eu coloco essa grana e como eu consigo me resguardar? Dá pra explicar pra galera que dá sim pro cara colocar essa grana e não correr tanto risco, não com o risco do dinheiro, mas o risco inerente a ser empreendedor? Sim. Cara, assim, vamos lá. Em nível de investimento no Brasil hoje, as pessoas falam, pô, eu vou investir, já vou ingressar em contrato social da empresa, né? Há um risco hoje gigantesco em relação a isso. Até se criou alguns instrumentos em nível oficiais de governo, algumas coisas até nem se usa, que o governo criou, a legislação foi criada no Brasil, mas ela engessa muito e ela não protege tanto a figura do investidor. Então, hoje existem instrumentos de mútuo conversível, de opção de compra, você faz contrato safe, você faz uma porrada de coisa jurídica que te protege bastante. Você coloca a grana, basicamente você não assume o risco trabalhista, o passivo tributário daquela empresa, eventualmente que ela possa surgir. Então, é uma maneira mais fácil de você fazer. Eu sempre recomendo que você tenha um advogado especialista nessa área, basicamente, que vai te dar um suporte ali bastante e vai te proteger em relação a isso. Primeira coisa é natural, né? Se você, vou me arriscar, vou lá colocar 100 mil e entrar no contrato social, cara, isso aí é loucura. Tem R$1 milhão aqui, vou colocar na empresa do fulaninho e vou entrar no contrato social lá, cara, é loucura. Então, assim, basicamente, a não ser que você vai ter uma atuação direta naquela operação. Então, assim, cara, eu tô entrando como sócio e no meu dia a dia lá eu vou ser o gestor, você daqui a pouco o financeiro, você daqui a pouco o operador, enfim, vou ter uma função específica lá, muda um pouco de figura. Agora, como você é sócio investidor, basicamente você está entrando com a grana e aí você vai só delimitar basicamente qual que é o teu retorno. O teu retorno pode ser de duas formas. Se você naturalmente está investindo em uma empresa que é uma startup, empresas de startup basicamente elas têm pontos de liquidez definidos via rodadas de investimento já definidas já via mercado, condicionadas já. Então, eu estou investindo ali numa rodada série A, naturalmente vai ter uma rodada série B, onde eu posso ter uma saída. Eu não vou nem falar os outros nomes de rodada, porque daqui a pouco complica o pessoal, mas série A para série B para série C. Né? Pós-série C no Brasil é muito difícil, até série B no Brasil é muito difícil. Aí eu já vou daqui a pouco para uma rodada de private equity. Depois eu vou para o IPO, que também é outra coisa que é muito difícil no Brasil. Mas você enxerga pontos de liquidez, ponto. Não enxerga dividendos, porque você não recebe dividendos de startups. Então, se eu sou um investidor de startups, coloquei R$1 milhão naquela startup, eu não vou receber 1 centavo de dividendo. Até porque startups, por si só, não distribuem dividendos. Elas pegam todo o seu lucro e reinvestem na operação, como motor de crescimento. Por padrão, tá? Há exceções, tá? Mas assim, já no mercado mais tradicional, eu vou investir e eu vou querer dividendos, porque naturalmente eu não tenho ponto de liquidez. Como é que eu não tenho ponto de liquidez? Porque é o seguinte, cara, se eu comprei lá R$1 milhão da tua empresa, tu tem lá uma loja, como é que eu consigo vender minhas ações? Cara, só se o meu sócio recomprar a minha parte lá, ou se eu tenho algum amigo que está disposto a entrar naquele negócio e comprar a minha ação, porque de fato eu não consigo vender. Sim. Eu não consigo anunciar na Gazeta lá, aqui é a Gazeta, né, a televisão, jornal, sei lá, consigo colocar lá, ó, tô vendendo minha participação na empresa, o cara, quero comprar. Né? A oferta não surge assim. Então você investe um dinheiro já sabendo que eu estou colocando R$1 milhão lá, não necessariamente esse R$1 milhão vai voltar para mim como venda de ação. Então não é ponto de vista, eu estou ganhando dividendos em cima.
E aí, qual que é o grande ganho, que é um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, que é daqui a pouco você conseguir atrelar isso a uma operação que ela te gera um outro tipo de valor, diretamente a operações que você tem. Que é uma visão de negócio de você construir um ecossistema, uma rede de negócio que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, assim, eu só vou investir no negócio que, de fato, ele vai gerar para mim. Sim. Vamos lá, o cara que tem um malzinho aqui na Ponta Verde, aqui, né? Que é em Maceió, na Ponta Verde. Né? Tem um dinheiro, eu vou investir numa casa em Milagres. Cara, legal. Mas essa casa em Milagres, ela pode ser um baita do investimento para você. Pode gerar ali alocação, pode gerar uma série de coisas. Mas não necessariamente isso está atrelado ao teu negócio de mal aqui. Então, naturalmente, são dois negócios distintos. Daqui a pouco você está correndo um risco separado distinto também. Você está aumentando a sua apetite a risco, basicamente, quando você está fazendo isso. Quando você trabalha dentro do seu próprio ecossistema, você diminui a apetite de risco. Que é por isso que, assim, vamos lá, pessoas investem dentro de venture builders, dentro de venture capitals, dentro, basicamente, de outras empresas, porque elas querem diminuir seu próprio apetite de risco. Sim. Então, basicamente, o investidor lá da Triângulo é um cara que, assim, cara, eu estou pegado de inovação. Eu preciso buscar inovação. Como é que eu busco inovação? Eu estou investindo na Triângulo. A Triângulo tem um portfólio, basicamente, de startups ali que podem me ajudar a escalar minhas operações, ou elas podem, daqui a pouco, ser vetores para mim criar novos negócios em relação àquilo que eu estou pensando dentro do meu roadmap de empresa. Então, pô, eu tenho aqui um restaurante, eu estou pensando em criar um banco ligado a esse meu restaurante, para facilitar daqui a pouco ali minha troca de vendas, de compra e venda financeira daqui dos meus clientes e fornecedores. Então, daqui a pouco a Triângulo tem uma fintech lá que tem uma pegada interessante, eu estou comprando uma ação da Triângulo que vai ter acesso a essa fintech e que daqui a pouco ela me permite testar esse modelo basicamente ali, se está funcionando ou não em relação à compra e venda do sistema bancário com meus clientes, entendeu? Sim. É comum o investidor colocar pessoas de confiança estratégicas dentro da startup, da empresa em si. Acontece isso, não? É comum? Acontece, mas não é tão comum quanto deveria, eu acho, na prática. Porque isso seria até estratégico do ponto de vista dele, tá? Mas não é tão comum. O que acontece é que quando você porque você pode investir diretamente em uma startup. Então, você lá corre o risco e aí você coloca ou não coloca essa pessoa para comprar lá. O que acontece é que você terceiriza um pouco dessa gestão quando você investe via uma venture builder, quando você investe via uma venture capital, você investe através de um fundo, você terceiriza isso. Naturalmente, você tem que entender com quem que você está investindo. Você está investindo no venture builder, no venture capital, que realmente vai fazer isso com maestria ou não. Né? Porque esse cara pode ser o Messi, como pode ser, sei lá, o Zezinho da Silva, que joga, sei lá, onde, entendeu? Então, assim, você tem que entender basicamente com quem que você quer jogar lá e quem que tem maior fit com o teu elemento cultural também e forma de pensar de gestão. Então, eu posso investir num fundo, basicamente, de venture builder, venture capital, onde o gestor ali, que eu entendo, pô, esse cara tem um elemento, ele pensa a maneira de gestão da mesma maneira que eu penso. Então, eu sei que ele vai tocar com as startups que estão no portfólio dele, uma mesa pegada da forma como eu penso. Aí, daqui a pouco, não, esse cara ele tem um resultado, mas ele pensa de maneira diferente da forma como eu penso de gestão. Então, naturalmente, eu vou ter uma quebra, porque a forma como as startups estão chegando para mim, a forma como as coisas estão acontecendo, não está tendo um fit comigo. Então, assim, basicamente, você pode terceirizar isso ou não. Que é um pouco assim, vamos lá, se a gente trazer para o mercado tradicional de investimentos, é aquilo que você faz. Ou você compra ação direto lá na B3, através da XP, BTG, enfim, Modal, enfim, Grupo Primo. Ou você, eventualmente, vai lá e você contrata um fundo de ações. Então, quando eu contrato um fundo de ações que tem um pool de ações lá, pool de ações de tecnologia, que tem Google, Apple e por aí vai. Sim. Eu estou terceirizando, basicamente, com esse fundo, a expertise de escolher as melhores ações de tecnologia para mim ter acesso, entendeu? Aí passa para o ponto, mas para mim comprar direto eu tenho que ter conhecimento, tenho que analisar, tem um trabalho, um desgaste muito grande. Então, assim, eu terceirizo basicamente para isso, entendeu? Sim. Tá. Voltando agora para o lado do cara que recebeu a capitalização e investimento, o cara aportou lá 100, 200, 300, 1 milhão, enfim. O que muda na vida dele na prática, em responsabilidade, em reporte, em rotina? Assim, muda tudo. Muda tudo porque é o seguinte, cara, quando você recebe capital de um investidor, naturalmente você tem que fazer report operacional. Naturalmente você tem que prestar contas a alguém. Aí, assim, vai depender. Se o investidor é menos profissional, o que vai acontecer com ele é que ele vai cobrar menos de você. Agora, quando o cara é mais profissional, o cara vai te cobrar rotina. Então, meu amigo, todo mês, legal, fecha teu balancete e me manda. Sim. Todo mês você me manda o teu DRE. Sim. Então, todo mês você me manda teus números. E mais do que isso, todo mês você não só me manda isso, mas daqui a pouco você me explica o que está acontecendo aqui. Ou todo mês, além de explicar os números, porque os números eles maquiam muita coisa,
você me fala o que de fato está acontecendo na tua operação. Quais são os teus problemas e qual é aquele que deu certo e aquele que deu errado. Sim. Porque, naturalmente, eu tenho que saber como é que a coisa tá fluindo. Até para minha tomada de decisão. Se eu mantenho o meu investimento naquele negócio, se eu mantenho o investimento naquele ativo, ou se eu saio. Aí eu posso sair para uma recompra, posso sair para um outro ponto de outro investidor entrando, posso sair. Eu posso simplesmente abandonar. Falar, cara, não quero mais estar aqui, estou só perdendo meu tempo e dinheiro. Entendi. E eu vou assumir que eu perdi essa grana. Né? A gente está chegando quase no fim do programa. Eu queria que você deixasse algumas dicas gerais, passasse uma mensagem para a galera aí, depois deixar suas redes sociais também. Boa. Cara, é o seguinte, eu acho que assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar, assim, é que as pessoas têm que ter cada vez mais mentalidade de negócio para conseguir prosperar no mundo dos negócios. É uma redundância isso que eu tô falando aqui agora, mas eu acho que é isso que no dia a dia, eu acho que assim, o empreendedor ele fica muito focado, às vezes no geral, não só startups, mas o mercado já é muito focado na sua própria operação, e ele pouco enxerga aquilo que está acontecendo na volta dele. E ele pouco enxerga o quanto de dinheiro que ele acaba deixando na mesa. Tá? E assim, parece uma heresia. Isso aqui Marcos, é papo de coach, papo que tá lá no Instagram, lá que o cara fala isso todo momento. Cara, mas às vezes é simplesmente você parar e entender o que tá acontecendo. Então, assim, eu tenho inúmeros casos de vivências que eu tive com lojas do dia a dia. Lojas que certamente você já foi, lojas que eu já fui, lojas que todo mundo, cada um aqui vai no seu dia a dia, de bairro, às vezes mesmo, não precisa nem ser grande loja. Que você fala assim, porra, se esse cara tivesse uma percepção diferente, ou um olhar diferente em relação ao consumidor, ou se ele entendesse melhor aquela sua dor, daqui a pouco ele pensaria diferente. Então, acho que assim, cara, empreender é jogo de receita, é jogo de geração de receita. Acima de tudo é isso. É isso que faz com que você consiga pagar todas as suas contas. Se você paga suas contas com geração de receita, então começa a olhar do outro lado e, assim, esqueça seu apego em relação ao produto, em relação a, né? Você tem que ter apego sempre ao problema do teu cliente. Nunca seja apegado ao seu produto ou solução, tá? Ou à sua empresa. Jamais, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o pessoal usa às vezes também, assim, jamais seja cliente da sua própria empresa, né? Deteste a sua própria empresa. Porque dessa modo você vai sempre se preocupar do tipo assim, cara, se eu não sou cliente disso aqui, quem que é? E aí você chega a pensar, pô, se o cara tá comprando, pô, tem um cara que compra. Mas o que motiva ele a comprar? Porque eu não compraria aqui. E aí você começa a entender um pouco mais desse cara, eu posso modelar um pouco mais de produtos, serviços e aquilo que agrega que de fato gera receita para o teu negócio. Beleza? Manda a sua rede social. Minha rede social, ó, minha principal rede social é o LinkedIn, Marcos Becciati, você pode seguir lá. Eu tenho também meu Instagram também, que chama @mbechatpro, né? Então, mbechat.pro, né? Pode me seguir lá. E assim a gente vai, beleza? Isso aí. Agradeço aí a participação, meu amigo. Obrigado, cara. Tamo junto. Espero que tenha sido esclarecedor pra tua audiência aí. Bom demais. Valeu, cara. Um abraço, galera. Abração, até mais. Valeu.